Muito bom dia a todos. Pessoal, então a gente vai continuar com o assunto classificação de serviços. Especialmente agora eu apresento para vocês alguns tipos de serviços. Então, todas aquelas características que a gente viu nos vídeos anteriores, elas vão se, digamos assim, se consolidar aqui. Então, nós vamos aprender a tipificar os serviços. Então, tipificar significa, de certa forma, dar um nome para ele, tá? Então, essa tipificação, ela vai acontecer baseada em três variáveis, vamos dizer. A primeira delas é o nível de personalização, como vocês podem ver aqui, a intensidade de contato, ênfase nas pessoas ou equipamentos e a predominância de atividades de back ou front office. Então, aqui a gente faz a ligação com o vídeo anterior, ok? Então, para não esquecer, esses tipos de serviços, eles serão então conhecidos, né, ou classificados segundo o nível de personalização ou de customização, intensidade de contato, ênfase nas pessoas ou em equipamentos, tecnologia, por exemplo, predominância de atividades de back ou front office. Então vejam, pessoal, aqui a gente tem, por exemplo, alguns sistemas de serviços que são de alto contato, que se vocês olharem, né, é uma das variáveis utilizadas para essa tipificação. Então, os sistemas de alto contato, eles pressupõem uma interação maior e mais longa entre o prestador e o usuário. Então, se eu tenho um sistema de alto contato, se é esse que predomina, né, por outro lado, eu terei então um menor emprego de tecnologia, ou menor automação. Então, um sistema de alto contato pode ser exemplificado como um corte de cabelo, né, os serviços oferecidos por um salão, então serviços de beleza em geral. Por outro lado, sistemas de baixo contato é onde a gente observa menor envolvimento entre o usuário e o prestador do serviço. E para compensar isso, então, a gente tem um maior emprego de tecnologia ou de automação. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Baseado nisso tudo, a gente vai analisar essa figura 2.16, que é do livro do Correia e do Caon. Recomendo a leitura para vocês, esse livro está disponível na nossa biblioteca. Essa figura, ela vai mostrar para a gente um contínuo de volumes, diferenciando operações de serviços. Então, de um lado do contínuo, eu tenho unidades e do outro lado eu tenho milhares de unidades. Vamos entender isso melhor. Se eu estiver tratando de um serviço de saúde, por exemplo, que atende poucas pessoas, poucas unidades por vez, eu tenho como exemplo aqui a psicanálise. Nesse caso, a intensidade de contato é alta. Normalmente, somos nós e o médico, ou nós e o psicólogo. Não tem mais ninguém e não é mediado por nenhuma tecnologia. Agora, ainda no mesmo setor, mesmo segmento de saúde, mas que atende dezenas de pessoas. Aqui a gente já pode pensar numa consulta clínica, certo? Uma clínica, então, que atende dezenas de pessoas de uma única vez. É claro que ali nós temos mais profissionais, então um corpo de profissionais maior. Centenas de pessoas, cirurgia de miopia, tá? Entre centenas e milhares. O laboratório ou os laboratórios de análises clínicas também trabalham nessa perspectiva de volume, atendendo aí centenas, né, de coletas, centenas de coletas de sangue, de amostras em geral. E ainda no sistema de saúde, a gente pode pensar no aconselhamento na televisão que atende milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então aqui a gente pode lembrar daqueles programas, não sei ainda se eles passam, né? Mas o programa da Márcia que tinha na SBT, que buscava aconselhar as pessoas. Então vejam,
De um lado do contínuo, do lado esquerdo, eu atendo unidades, pequenas unidades ou poucas unidades. Do outro lado, eu atendo milhares de pessoas. Vamos dar uma olhada aqui no transporte. No transporte, eu tenho a limusine que vai atender algumas pessoas. Do outro lado, no oposto, eu tenho o metrô, que atende milhares de pessoas. Vejam na alimentação. Eu tenho aqui o restaurante do Claude, por exemplo, que atende um número limitado de pessoas. Mas eu tenho os restaurantes do tipo bandejão, sopão e até o McDonald's, que atende milhares de pessoas. Então vejam, para que eu atenda milhares de pessoas, eu preciso fazer uso da tecnologia, uso da automação, certo? Então essa figura ela mostra justamente isso, exemplos de serviços que têm um alto contato em contrapartida, em detrimento daqueles que têm baixo contato, ok? E o uso de tecnologia ou de automação, ele vai dizer muito sobre o volume de pessoas atendidas. Então, quanto maior a ênfase em equipamentos, automação, maior o volume de pessoas processadas, entre aspas. Quanto menor o emprego de tecnologia e automação, menor o volume e maior a ênfase no contato pessoal. Muito bem, acho que esse slide é um dos mais importantes, porque agora sim eu apresento para vocês os tipos de serviços. E vocês verão que são 5 tipos. Serviços profissionais, profissionais de massa, lojas de serviços, serviços de massa customizados e os serviços de massa. Lembram-se que aqui a gente ainda está tratando da questão também do volume de clientes atendidos ou processados por um determinado período de tempo, nesse caso por dia, numa unidade típica de atendimento. E aqui do lado esquerdo eu tenho, vejam só, aquelas características que a gente viu no início desse vídeo. Então, quanto ao grau de customização, ênfase nas pessoas ou nos equipamentos, ênfase no front office ou back office e a intensidade de contato, em alto ou baixo, ok? Vamos começar aqui com os serviços de massa. Como exemplo, vamos usar o metrô. Então, o metrô, pessoal, ele está aqui no finalzinho do nosso contínuo. Então, ele atende milhares de pessoas numa unidade típica, numa estação ou num vagão. Aí a gente vai ler como se fosse um plano cartesiano mesmo, certo? Eixos X e Y. Então, para ele ser caracterizado como um serviço de massa, ele tem que atender um volume maior, né, de pessoas. E, por sua vez, veja, o grau de customização do metrô é muito baixo. A ênfase está nos equipamentos, a ênfase em atividades do back office e o contato é baixo, o contato pessoal é muito baixo. A gente nem sabe quem é o maquinista, por exemplo, o condutor do metrô. E também é quase zero a customização. Ele vai me deixar, né, o metrô vai me deixar em estações pré-determinadas. Se eu quiser ir para outro lugar a partir dali, ou eu vou a pé ou eu vou procurar outro meio de transporte. Ou seja, não dá para customizar. Aí nós temos a figura dos serviços de massa customizados. Como assim, Carol? Esse tipo de serviço, ele atende entre centenas e milhares de pessoas, mas fazendo uso da tecnologia, eles vão dar a sensação para o cliente de que o serviço ele é customizado. Um exemplo bastante clássico é o da Amazon, ou da Netshoes, para quem costuma comprar por esses canais de comércio eletrônico. Então, você vai acessar o site e você vai se deparar lá com um bom dia ou boa tarde, Caroline. Separamos essas ofertas para você. No início a gente até assusta um pouco, né? Mas isso é muito comum hoje, porque existe uma ênfase muito grande na automação e na análise de dados. Então, existem vários algoritmos ali estudando um pouco do nosso comportamento e prevendo alguns. Por isso que
essas ofertas aparecem aí muito customizadas, ok? Então vamos pensar de novo na Netshoes e na Amazon como uma empresa que fornece serviços de massa customizados. A loja de serviços, ela atende entre dezenas e centenas de pessoas em uma unidade. A maior parte dos exemplos vai estar aqui, pessoal, em lojas de serviço. Então, eu posso pensar no supermercado, num restaurante, num hospital tradicional, numa loja de departamentos, como a CIA, Riachuelo, Renner, certo? Então, aqui a gente tem um atendimento entre dezenas e centenas de pessoas e a ênfase na customização ela é média, a ênfase nos equipamentos também é média, a ênfase no back office e no front office também é média e a intensidade do contato também é média. E é dessa maneira, pessoal, que a gente interpreta, então, essa figura 2.18 e entende como são classificados cada um dos tipos dos serviços. Ainda nós temos os serviços profissionais de massa, que eles atendem aqui entre unidades e dezenas de pessoas. Um exemplo clássico desse serviço são os hospitais especializados em alguma enfermidade. Então, um exemplo, a gente tem um hospital canadense que ele é exclusivo para cirurgias de hérnia. Esse é o exemplo clássico que a literatura traz. Então, como eles se especializaram tanto nessa enfermidade, eles só atendem essa enfermidade, nenhuma outra. Então, eles conseguem processar várias pessoas por dia, certo? Numa mesma unidade. Então, se eu tiver uma dor no dedinho do pé, não adianta ir lá que a gente não vai ser... pode até ser atendido, mas vai ser encaminhado para outro lugar. Okay? A gente pode pensar aqui naquelas carretas também de cirurgia de catarata, que é específica para esse serviço. Os serviços profissionais, por outro lado, eles apresentam um grau de customização alto, a ênfase está nas pessoas ou no front office, e o grau de intensidade de contato é alto. Exemplo, os serviços psiquiátricos e psicológicos. E aí a gente volta na figura 2.16 e vê aqui, ó, a psicanálise, por exemplo, atende poucas pessoas ou uma pessoa por vez. Né? Então, com alguma exceção pode ter terapia de grupo, mas em geral é o médico e você, certo? Então aqui nós temos as tipologias dos serviços. Serviço de massa customizado, lojas de serviços, serviços profissionais de massa e serviços profissionais. Prontinho, pessoal, finalizamos esse tópico. Vamos fazer uma pausa. No próximo vídeo a gente vai retomar as questões relacionadas ao blueprint. Até já!